Olá para você, bom dia, boa tarde ou boa noite. Não sei em que momento do seu dia você está tirando um tempinho para talvez ver esse vídeo. Espero que você seja edificado através dessa palavra. Alguns versículos que eu queria compartilhar aqui do livro de João, no capítulo 1, e diz assim, houve um homem, João 1, capítulo 1, versículo 6. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João, e este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Algumas palavras que eu deixei destacado aqui é que existia um propósito e um plano perfeito de Deus, como tudo aquilo que ele criou. E aqui diz que havia um homem enviado por Deus. Então, o primeiro ponto é que João, e assim como cada um de nós somos enviados da parte de Deus, porque o único que pode gerar a vida, o único que pode nos trazer a vida é Jesus, é Deus. Então, ele nos enviou com um propósito específico. Então, Deus tem um propósito para cada homem, antes do nosso nascimento. Depois diz ali que o seu nome era João. E quando nos fala de nome, Deus está falando da nossa identidade, de sermos únicos. Nós somos pessoas únicas. O Senhor nunca nos chama de apelidos, de jeitos estranhos, de maneira que venha nos entristecer, como às vezes acontece na escola, quando nós somos pequenos, ou alguém usa uma característica do nosso corpo, do nosso físico, mas Deus nos chama sempre pelo nome. Quando Ele chamou ali o menino Samuel, Ele chamou pelo nome. Quando Ele chamou Paulo ali, quando ele caiu do seu animal, Ele chamou pelo nome. Quando Ele chamou João, Ele chamou pelo nome. Então, Deus te vê como único e sempre te chama pelo nome. E Ele veio como testemunha. Então, o testemunha é aquela que atesta, é aquela que veio para testificar, para dizer que realmente era aquilo. E a testemunha, para que seja verídico, para que seja com verdade, ela tem que ter visto aquilo. Então, ele sabia que Jesus Cristo era o Messias, que ele era o Senhor. E só por isso esse testemunho dele era verídico, porque uma testemunha ela tem que ver, senão ela não pode testemunhar sobre aquilo que ela não vê. Então, Jesus se revelou a ele como Messias, como Cristo, o enviado de Deus. Então, sem se revelar a ele, ele não poderia testemunhar a Cristo. E Jesus deseja também se revelar a nós, para que nós testemunhemos dele. Diz ali, ele veio como testemunha para. Há um propósito específico. Assim como temos uma identidade que é única, também nós temos um chamado único. Por isso, nunca se compare a outras pessoas, a outros ministérios, a outras igrejas, porque isso nos frustra. Comparação sempre vai ter alguém acima de você e sempre vai ter alguém abaixo de você. E ninguém igual, porque cada um é único. Assim como nós temos o nome que fala da nossa identidade, também existe um chamado específico. Então, nós precisamos fazer exatamente aquilo que Deus nos chamou para fazer, nem mais e nem menos. E diz ali que para que testificasse a respeito de Jesus, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Deus jamais terá os seus planos frustrados, porque é isso que garante a sua palavra, que os planos de Deus jamais serão frustrados, mas os nossos serão frustrados. Só que Ele nos chama para correr uma milha, para fazer uma caminhada junto com Ele nesse trajeto, daqueles planos que Ele deseja realizar. Então, por intermédio de João, Jesus seria conhecido. Ele veio para aplanar os caminhos ali de Jesus. Então, como Deus não tem seus planos frustrados, Ele vai cumprir o que Ele quer cumprir. Ele revelaria Jesus. Mas se João se negasse a ir à frente, aplainando, preparando o caminho, outra pessoa faria. Mas Jesus deseja fazer com você. Então, quando Jesus te chamar para fazer algo para Ele, faça aquilo para que Ele te chamou, porque era por intermédio de João. Mas se João se negasse, outro faria. E ali, um pouquinho para frente, ainda no capítulo 1, diz que as pessoas começaram a perguntar sobre ele, né? E este foi o testemunho de João, no versículo 19. Quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: quem és tu? Ele confessou e não negou.
confessou: eu não sou Cristo. Então lhe perguntaram: quem és, pois? És Elias? E ele disse: não sou. És tu profeta? Respondeu: não. Disseram-lhe: declara-nos quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram e que digam: o que dizes a respeito de ti mesmo? Então ele respondeu: eu sou a voz que clama do deserto, endireitai o caminho do Senhor. Ele sabia tudo aquilo que ele não era, porque ele sabia quem ele era. E ele diz: eu sou a voz que clama no deserto, porque ele sabia por que ele foi enviado, qual testemunho ele deveria dar, a quem ele apresentaria, para que ele veio e o que se faria através dele. Por isso ele pode dizer: eu sou João Batista e eu vim para isto. Ele cumpriu o seu chamado. Então Deus tem uma missão para cada um de nós, Ele tem um chamado para cada um de nós, uma identidade, nos chama pelo nome e quer que nós façamos algo para que através de nós Ele se revele. Então nós precisamos ter essa identidade também de filhos de Deus, de saber quem nós somos em Cristo, para que nós possamos cumprir o nosso chamado. Nós passaremos aqui por essa terra sem fazer aquilo que Jesus nos chamou, né? Esse chamado específico, sem testemunhar da veracidade, sem fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer. Então que você possa reconhecer quem você é, reconhecer que você é chamado em Deus, foi enviado por Ele para um propósito específico e que você tem uma identidade e que você tem um ministério e tudo isso em Deus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.